Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao canal Dermarte, canal de dermatologia, beleza e arte. Eu tô aqui em casa novamente, gravando a paisana, outra blusinha de arara aqui, arara azul, em isolamento domiciliar parcial, porque eu como profissional de saúde não paraliso totalmente as minhas atividades, mas nos horários em que eu não estou lá diretamente atendendo, eu tô ajudando aqui com educação e conscientização. E o vídeo de hoje, como eu já lancei um vídeo aí sobre informações não muito comuns sobre o coronavírus, me pediram para lançar um com informações que estão mais na mídia, mas em uma linguagem mais fácil. Então vamos lá, hoje o vídeo é sobre o coronavírus, sobre a pandemia. Eu vou tentar deixar isso numa linguagem bem acessível para que você possa compartilhar com qualquer público e qualquer pessoa entender direitinho sobre isso. Antes da gente falar dele, eu gostaria de lembrar com vocês que se você está vindo a primeira vez no nosso canal, se inscreva no canal Dermarte para receber todas as nossas novidades semanais sobre temas diversos, tá vendo? Até coronavírus vai ter, mas a gente foca bastante em dermatologia, beleza e arte. E assinala o sininho, porque com ele você recebe os alertas do YouTube quando a gente lançar um vídeo, porque se você não assinalar, muitas vezes o YouTube não vai te avisar que a gente lançou um vídeo novo, tá bom? Aqui em cima também vão aparecer meus outros canais, o Facebook e o Instagram, onde eu lanço um conteúdo com mais frequência, diferente, mais resumido, aí atendendo aos diversos públicos que gostam mais de uma rede social ou de outra. E vamos ao nosso tema de hoje então, coronavírus, o Covid-19. E eu vou responder as perguntas mais frequentes, tá? Que é aquela frequent questions. Primeiro, o que é o coronavírus? O coronavírus é um tipo de vírus, uma classificação, existem vários coronavírus, então existiu o que causou o SARS lá no passado, aquela outra epidemia que teve no Oriente Médio, né, a MERS, e agora um novo coronavírus. Um vírus novo, geralmente é um vírus grande, ele tem uma cápsula de proteção grande, ele é maior que outros vírus, que a gente não sabe, os médicos ainda não têm certeza da origem, mas pode ter sido uma mutação de um vírus de animal que passou para o homem pela primeira vez na China. Então, um vírus novo. Quando um vírus novo surge, o que acontece? Geralmente o nosso sistema imune de todos os humanos não tem preparo ainda para combatê-lo, não tem anticorpos. E se ele é um vírus muito contagioso, ou seja, que transmite muito fácil, como é o coronavírus, uma pessoa infectada em geral infecta de 4 a 6 outras pessoas saudáveis, então é um vírus com uma alta taxa de transmissão, ele acaba gerando uma epidemia e, no nosso caso, uma pandemia. Você sabe o que é uma pandemia? Então, segunda pergunta, o que é uma pandemia? Uma pandemia é quando uma epidemia se espalha por vários países em termos globais, tá? E foi o que aconteceu, a Organização Mundial de Saúde declarou aí há algumas semanas uma pandemia global, quando o vírus acabou atingindo vários continentes e vários países. Vamos a mais uma pergunta. A pergunta é: quais são os sintomas? Os sintomas mais frequentes são sintomas comuns, que não são muito específicos. Então, é febre, uma febre aí de 38 graus em média, dores no corpo, tosse, essa tosse pode ser tanto uma tosse seca quanto uma tosse com catarro, né? Fraqueza e aí sintomas menos frequentes, diarreia, por exemplo, e outros sintomas. Então são sintomas que não são específicos, você com certeza já teve esses sintomas com outros vírus, até mesmo com outras bactérias, tá? Não tem nenhum sintoma específico que indique que é coronavírus, tá, pessoal? Em geral, ele costuma ser só um pouquinho mais forte aí do que um sintoma de uma gripe, tá? Mas não é uma gripe, a gente chamando de gripe, não é uma gripe, tanto que é um outro vírus, tá bom? Tá, e uma vez que eu apresento esses sintomas, eu tô com febre, tosse, o que eu devo fazer? Se você tá com sintomas controláveis, como de uma gripe, uma febre que você toma um antitérmico em casa, você se hidrata e se alimenta, não fica enfraquecido, não está com falta de ar, nem nenhum sintoma mais importante, a orientação atual é que você fique em casa, em isolamento, e se isole inclusive da sua família para não transmitir isso para eles, tá? Só é orientada a busca de pronto-socorro e pronto atendimento com sintomas mais graves,
como falta de ar, tontura, pressão baixar e outras coisas assim, você deve sim sair do isolamento então e procurar um serviço médico para receber um suporte maior. Atualmente no Brasil não estão sendo feitos mais testes do coronavírus em todas as pessoas sintomáticas, porque não existe mais kit suficiente de exame para fazer em todo mundo. Então a orientação atual é que só os casos graves e internados irão fazer o teste para ver se é coronavírus mesmo ou não, tá? Isso é uma política aí de saúde pública, para que os recursos sejam direcionados para as pessoas que mais precisam, tá? Então é isso que você deve fazer se você tiver sintomas. Se forem sintomas mais leves, ficar em casa. Se forem sintomas mais graves, aí sim ir para o hospital. Essa é mais uma resposta. Outra pergunta, tá, eu tive os sintomas todos, quanto tempo eu tenho que ficar aí nesse resguardo, quanto tempo eu fico transmissível? Se você tiver com o vírus, ainda não existe uma resposta clara pelos médicos de quanto tempo você fica transmitindo. A única coisa que a gente sabe é que enquanto você tiver com os sintomas de febre, de tosse, de dor no corpo, a chance de você estar transmitindo é maior. Depois que os sintomas somem, a gente ainda não tem certeza de quantos dias você ainda continua transmitindo, através da saliva e do contato. Mas em média a gente tem orientado pelo menos mais 14 dias de isolamento, tá? Depois que sumiram os sintomas, tá? Para você daí poder sair do isolamento, da sua quarentena, que daí não é 40 dias, são 14, tá bom? Outra pergunta, medicações. Essa é uma pergunta que está bem polêmica. Devo tomar algum remédio? A gente tem visto várias pesquisas, já saiu no jornal e depois saiu, a OMS já declarou e não declarou de novo, sobre, por exemplo, o ibuprofeno, né? O ibuprofeno, que é um anti-inflamatório que muitas vezes é utilizado até mesmo em crianças, primeiro foi não recomendado, depois a OMS voltou atrás e disse que não tinha nada contra ele, que o estudo não era definitivo, mas outras medicações a gente sabe que são mais certas, que não devem ser usadas, como os corticoides ou corticosteroides, né? Prednisona, etc., baixam a imunidade, deixam você mais suscetível ao vírus. Então você não deve se automedicar, apenas para febre, então aí orientado uma dipirona ou um Tilenol e hidratação. Nenhum outro remédio, não vá me tomar aspirina, por exemplo. E aí a gente entra em casos específicos como novas drogas que estão sendo descritas que funcionam. Existe uma droga japonesa, um antiviral japonês com um nome um pouquinho complexo, que parece que funciona nos casos iniciais, não funciona nos casos em que o vírus já se replicou muito, nos casos mais graves. Também tem um estudo francês que fala da combinação de hidroxicloroquina com a azitromicina, que é um antibiótico, parece diminuir o número de dias de recuperação. Então diminui aí de 11 dias para 4 dias a recuperação da pessoa. Mas tudo isso são estudos iniciais, portanto, não é recomendado que você que está com sintomas se automedique com nada disso, tá? Então você deve sim ser orientado por um médico, nem sempre você precisa ir no pronto-socorro, como a gente falou, mas tomar apenas sintomáticos e ficar em casa. Em casos mais graves, você vai no hospital e aí vai receber medicações específicas hospitalares. Então, evite a automedicação. Ainda existe muita confusão em quais medicações são ou não são indicadas no caso de uma infecção pelo coronavírus. Quem corre mais risco? Isso já tem resposta, então parece que as pessoas acima de 50 anos, então nem é necessariamente só idoso, mas acima de 50 anos tem mais risco de evoluir para formas mais graves. E acima dos 80 existe muito risco de mortalidade, tá? Então os pacientes têm que tomar muito cuidado. E outros riscos também, gestantes são uma população de maior risco, pacientes hipertensos, diabéticos, que têm algum motivo para ter uma imunossupressão, então pacientes com HIV ou pacientes que têm doenças autoimunes, pacientes que estão transplantados, transplante de rim, de coração, etc. Pacientes que tomam imunossupressores, drogas para baixar a imunidade, que tem alguma doença que precisa disso, são todos populações de risco. E é muito importante, tem se falado muito sobre isso, mas é muito importante explicar para você o seguinte, então alerta aqui. Não é porque só os acima de 50 anos parecem ter maior risco, que os abaixo de 50 e até mesmo crianças não tem risco nenhum, tá? Isso é uma história muito parecida com aquele negócio que o pessoal acredita que só quem fuma vai ter câncer de pulmão. Infelizmente não, existem pessoas que nunca colocaram um cigarro na boca e vão ter câncer de pulmão. A mesma coisa aqui, não é porque você tem menos de 50 anos que você não corre risco até mesmo de morte. Corre sim, existem já relatos de crianças que morreram pelo coronavírus. Então tá muita gente falando, a criança não tem risco.
Tem, bem menor, mas tem, tá, gente? Então fiquem alerta que tem que tomar cuidado mesmo abaixo de 50 anos, e mesmo que não houvesse risco nenhum para as pessoas abaixo de 50 anos, ainda assim é recomendável que elas se cuidem para não transmitirem para as pessoas que correm mais risco, porque se você é um caso infectado, mesmo que você corra menos risco, você pode transmitir para pessoas que vão correr maior risco, e daí é uma coisa de responsabilidade, de amor ao próximo, você se proteger para proteger outras pessoas, certo? Se você deve ou não deve manter exames e consultas é uma outra pergunta. E aí ela é um pouquinho mais complexa, depende, né? Depende dos fatores. Então você tá com alguma coisa descompensada, pressão alterada, diabetes alterado, você não vai deixar de cuidar, você vai na sua consulta com o seu cardiologista e tudo mais, cuidar disso, certo? Eu tenho um exame marcado que é um exame de rotina. É um exame que eu posso fazer hoje, como eu posso fazer daqui 2 meses. Aí vale a pena você desmarcar e deixar para um pouquinho mais para frente, tá? Agora você tem um problema aí agudo, tá? Com um problema que não tinha e apareceu de repente. E você não tem como ficar esperando. O que você tem de opção? Evitar, óbvio, a não ser que seja um sintoma mais grave, né, que você tenha que ir para um pronto atendimento, um pronto-socorro, evite ir para pronto atendimento, pronto-socorro, ir a consultórios que estão com os cuidados adequados para atendimento, né, nos tempos de coronavírus. Outra opção que eu lancei aqui, um outro vídeo, a gente vai marcar aqui o outro vídeo que eu falei sobre atendimento domiciliar, que é você chamar o profissional da saúde da área que você está precisando. Então, se é de pressão, talvez chamar um cardiologista, se for um problema de pele, chame o dermatologista, nós trabalhamos com isso também, que é o atendimento ou a visita domiciliar, no qual você vai ser avaliado pelo profissional, né, para daí cuidar do seu problema, que foi algo que surgiu que você não pode deixar para depois. Então, não é porque a gente está aí durante uma pandemia de coronavírus que você tem que esquecer do resto da saúde. Afinal de contas, em tempos de coronavírus, a gente não morre só de coronavírus, você pode ter outros problemas de saúde, desde leves até mais sérios. Então não deixe de cuidar do resto da saúde por conta disso. Apenas faça isso com consciência. Vá no hospital se muito necessário, vá no consultório se necessário, e também conte com a consulta domiciliar se isso for o necessário para você. Ops, eu vi que estava ficando escuro, eu gravei esse vídeo bem no pôr do sol, então agora eu tive que acender a luz para finalizar. Então eu respondi aí perguntas mais comuns, mas a sua pergunta pode não ser tão comum e ser interessante. Então, se eu não respondi, deixe aqui por escrito nos comentários que eu vou responder sim a sua pergunta também. E vamos finalizar o vídeo, porque senão ele fica muito comprido e nem em tempo de isolamento domiciliar as pessoas vão ter paciência para assistir até o fim, certo? Eu te agradeço por ter assistido até o fim. Se esse vídeo foi interessante para você, deixe o seu like. Se essas perguntas podem ajudar outras pessoas, compartilhe você com outras pessoas, porque ao fazer isso, o YouTube também vai me ajudar a divulgar essas informações para outras pessoas. E até o próximo vídeo.